Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Renato Cortes e aqui nós falamos de teologia. O nosso foco aqui é Bíblia, é o estudo da palavra de Deus. Nessa série, nós estamos comentando possíveis aparentes contradições na Bíblia. Locais que parece que a Bíblia fala uma coisa e lá na frente ela está falando o oposto, né? Está falando alguma coisa exatamente o contrário do que ela diz. A gente está procurando trazer vários textos aqui e explicar esse texto para que a gente possa tentar entender o que aconteceu ali, tá certo? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre exatamente uma das contradições mais faladas ao longo do tempo aí, pelo menos que eu já ouvi muitas indagações, que é: Deus se arrepende? Né? Deus se arrepende ou Deus não se arrepende? Então, deixa o seu like para estar ajudando o vídeo, se inscreva se você ainda não é inscrito e gosta desse tipo de estudos, tá bom? E compartilhe também com seus amigos, mas compartilhe com pessoas que você sabe que vão se interessar, gostam de estudar a palavra de Deus também. Bom, vamos lá então. Deus se arrepende? Nós vamos usar dois textos aqui, que é Gênesis 6:6 e Números 23:19. Lembrando também do nosso curso básico em teologia, tá? Mais de 180 aulas, é um curso que eu vou introduzir você no mundo da teologia. Eu vou pegar você pela mão e fazer você começar a conhecer esse mundo, como estudar a palavra. Aulas curtas, objetivas, rápidas, para você estudar dentro do seu tempo aí, tá certo? O link sempre vai estar aqui na descrição, tá certo? Uma das frases mais desconcertantes da Bíblia está em Gênesis. Então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem. Como assim? Deus ele não é onisciente? Ele não sabia aquilo que iria acontecer? A confusão aumenta ainda quando, em um outro texto, o próprio Deus declara assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, ele se arrependeu ou não? Eu li um texto falando que Deus se arrependeu de fazer o homem. E agora, alguns livros depois, eu leio que Deus ele não se arrepende. Parece que foi alguma coisa dita assim, né, na emoção. Ou será que não? Vamos ver isso aqui? Então essa é uma das tensões mais intrigantes da Bíblia. E hoje nós vamos destrinchar isso com seriedade bíblica e também com profundidade teológica. Os textos em questões, como eu falei, é Gênesis 6:6 e Números 23:19, tá? Você lê: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso pesou o seu coração. E Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Bom, então a primeira coisa que eu vou entender é que o problema está na tradução da palavra arrepender. Vou até marcar ela aqui, ó. Arrepender. Aqui está o grande problema para a gente entender isso aqui. Eu já tenho dito em alguns vídeos que para você fazer um estudo bíblico, uma das principais coisas é você fazer a entender o contexto, né? E nós entendemos que tem vários tipos de contexto. Você tem o contexto próximo, tem o contexto distante, você tem o contexto histórico, o contexto cultural, o contexto geográfico, né? E um dos contextos mais interessantes é o contexto linguístico. É você ver a palavra no original, entender a palavra e fazer o contexto, ou seja, a aplicação daquela palavra naquele texto específico. Isso faz muita diferença. E quando eu paro para olhar a palavra que no original está lá, que se traduz por arrepender, isso aqui me faz entender o porquê dessa confusão toda que nós temos aqui quando nós lemos que Deus se arrependeu. E você vai entender por quê. Olha só, o verbo hebraico usado em Gênesis 6 é naham. Naham, tá vendo? Esse é o verbo hebraico. Então, quando assim, e Deus se arrependeu,
você vai estar lá, Elohim, Deus, né? Naham. Naham é Deus. Então, quando você vai ler lá que Deus se arrependeu, você vai sempre ver lá, e Deus, Naham, tá? Naham é arrepender. Tem sentido muito mais amplo do que o arrepender-se, que nós falamos aqui no português, tá? Naham pode significar lamentar. Naham pode significar sentir peso ou sentir pesar. E Naham pode significar mudar de curso, consolar-se, dependendo do contexto. Ou seja, não é um arrependimento de erro, mas não é um arrependimento de erro como o nosso, mas ele é uma resposta emocional diante de uma maldade humana. Olha isso aqui. É uma resposta emocional diante de uma maldade humana. Algo que causa dor em Deus, tá? Algo que causa dor em Deus. Então, quando diz aqui que Naham é muito mais do que eu possa pensar aqui no nosso coisa, é porque é uma palavra em hebraico, ela pode significar muita coisa. Muita coisa. E quando o tradutor ele vai traduzir, ele tem que pegar um significado para trazer para nós. Mas quando você vai pegar, às vezes, um significado, você não extrai tudo aquilo que aquela palavra quer dizer. Por quê? Porque em português você tem muito mais palavras para poder se referir às coisas, enquanto no hebraico você tem uma quantidade muito menor de palavras para conversar da forma que nós conversamos. Então, às vezes, não é que o tradutor errou, mas ele entendeu que escrever que o homem, que Deus se arrependeu naquele momento, traduziria melhor aquele texto. Só que, na verdade, o que o texto está querendo dizer é que Deus ele se lamentou. Deus teve um profundo lamento. Sabe quando você... Entende? É o que aconteceu. Quando você, por exemplo, você pede o seu filho para não fazer alguma coisa, né? E você sabe que se aquele filho fizer, ele vai ter um prejuízo. Aí você orienta o seu filho, fala para ele não fazer. Aí o seu filho vai lá e faz. Aí quando você vê o seu filho chegando com aquele prejuízo, você não tem aquela reação? Ô, meu filho, eu te falei para você não fazer. Você não se arrependeu por ter falado, mas você se lamentou porque você pediu para ele não fazer. Não é isso? Você não teve esse lamento? Ô, meu filho, eu pedi tanto para você. E mesmo assim você foi lá e fez. Eu sabia que isso ia acontecer. É arrependente falar assim, ô meu filho, me arrependi de ter falado isso com você. Não, você não arrependeu. Você se lamentou porque você já imaginava que aquilo fosse acontecer. Então, quando o texto diz que Deus aqui, ó, deixa eu voltar ao texto, ó, se arrependeu de haver feito o ser humano e por isso lhe pesou o coração. Ao pesar o coração, é o lamentar, né? Ou seja, Deus, ele sabia que aquilo ia acontecer, mas ele não queria que aquilo acontecesse. Quando aquilo aconteceu, por causa que o humano não seguiu as orientações de Deus, ele pesou e se lamentou. Ô, meu filho, por que você fez isso? Entende? Então, o significado do texto aqui, Naham, é lamentar. Ele pesou no coração. E esse termo, ele é muito bem aplicado aqui para Gênesis 6. Tá? Gênesis 6, 6. Bom, outra coisa que você tem que entender aqui é o antropopatismo. Antropopatismo. O que é isso? É a linguagem de Deus como homem. É quando você usa linguagens, uma linguagem de coisas humanas para se referir a Deus. Por exemplo, vou te dar um exemplo, não de antropopatismo, mas você entender a situação. Digamos que uma pessoa, você pega um índio,
né? Não sei se ainda hoje existe, mas aquele índio que você estuda nos livros, que vive lá no meio da floresta amazônica, sem contato com ninguém, somente com a sua tribo. E aí você pega aquele índio e coloca ele no meio de Nova York. Aquele índio, quando chegar em Nova York, ele vai ver trens, ele vai ver metrô, ele vai ver carros, ele vai ver motos, vai ver muita coisa, aviões, né? Ele vai ver muita coisa. Quando ele voltar para a terra dele, lá para a aldeia, para o meio do mato, esse índio ele vai querer comentar com seus amigos, os seus companheiros, com sua família, o que foi que ele viu lá nos Estados Unidos, Nova York ou qualquer outra grande cidade. Só que ele não conhece o nome daquelas coisas, é outro mundo para ele. São objetos que não estão no vocabulário dele. Ele, como um índio habitando no meio, na aldeia, no meio da mata amazônica, ele nunca viu, e nem os seus amigos nunca viram aquelas coisas que ele acabou de presenciar. Então não ia adiantar ele chegar lá e dizer assim, olha, lá nos Estados Unidos tem metrô, tem trem, tem aviões, tem... Porque primeiro ele não ia saber o que é isso, e segundo, se ele aprendesse lá, os seus amigos não iam saber o que era. Então o que esse índio ia ter que fazer para poder comunicar com seus amigos lá na aldeia aquilo que ele viu nos Estados Unidos? Com certeza ele ia ter que usar um linguajar aplicando aquilo que ele viu, comparando com aquilo que é a realidade deles. Como ele ia explicar, por exemplo, um helicóptero? De repente ele poderia comparar um helicóptero com uma borboleta, com um pássaro que sai voando, né? Que vai batendo as asas e fica voando, ou talvez um beija-flor que fica batendo as asas e fica parado ali no céu sem cair. Como ele ia falar, por exemplo, que viu lá um metrô? De repente, para ele poder se referir a um metrô para as pessoas, para os seus amigos, ele ia dizer que viu lá minhocas gigantes, né? Minhocas gigantes que passavam por dentro de buracos ali. Por quê? Porque no vocabulário dele, aquilo que se comparar com o metrô, talvez seria uma minhoca, seria, sei lá, uma cobra. Entende o que eu quero dizer? Ele não teria palavras no seu vocabulário para dizer. Quando eu falo de Deus, eu tenho que entender que o vocabulário do céu é totalmente diferente da terra. Quando eu tenho visões acerca de Deus, ou quando eu vou falar de Deus, eu estou falando de um ser que eu não sei quem é, fora aquilo que ele se revela a mim. Então, quando eu vou me referir a Deus, eu não tenho um vocabulário para poder falar das reações de Deus. Para mim falar das reações de Deus, eu tenho que usar um vocabulário que eu já conheço. Então, eu acabo tendo que fazer o quê? Colocando adjetivos humanos em Deus. E falar, referir-se a Deus com adjetivos humanos, isso é chamado de antropopatismo, a linguagem de Deus como homem. Então, às vezes eu falo assim, ó, Deus ficou triste, Deus se lamentou, Deus está alegre. Isso são emoções humanas, mas é a forma que eu tenho para poder me referir a situações de Deus, porque a palavra exata, as ações exatas não existem no nosso vocabulário. João vai fazer muito isso quando ele vê o livro de Apocalipse, tá certo? Então a Bíblia frequentemente usa antropopatismo ou antropomorfismo, forma humana, e antropopatismo, emoções humanas, para tornar Deus compreensível ao ser humano. Tá? Deus compreensível. Então, quando a Bíblia diz Deus se arrependeu, o que ela está querendo dizer? Está dizendo que Deus reagiu com dor e justiça ao pecado humano. Então a Bíblia está querendo dizer o seguinte, que Deus se lamentou, ele se lamentou de uma forma com dor, né?
quando eu coloco dor, é porque não era aquilo que ele desejava para os seus filhos, e também com justiça, por ele ser um Deus justo. Mas eu não tenho como falar disso em Deus. Então, como que é a palavra que eu vou usar? Deus narrando. Deus se lamentou. Deus se arrependeu. Entende? Então não é uma mudança de mente por engano, mas é uma mudança de atitude diante de uma nova realidade moral da humanidade. Tá certo? Então, por que Números também diz que ele não se arrepende? Então, antes da gente entrar, vamos olhar isso aqui. Ó. Primeira coisa, o texto aqui, eu fiz uma avaliação textual, linguística, melhor dizendo. Eu vi que o termo para arrepender é Naham. Eu já aprendi que Naham pode significar lamentar, sentir pesar, mudar o curso, consolar-se. Né? Então vamos ver agora Números 23. Em Números, a palavra arrepender é usada no contexto do caráter imutável de Deus. Tá? Ele não muda de opinião por pressão das pessoas. Ele não volta atrás com as suas promessas. Ele não age como se fosse um ser humano limitado ou inconsciente ou inconstante. O contraste aqui está entre a fidelidade de Deus e a volubilidade humana. Olha isso aqui. Não é o mesmo tipo de mudança que nós vemos em Gênesis. Em Gênesis, você vê sobre uma atitude. Aqui fala de um caráter de Deus. Lá, a palavra arrepender, talvez a mais aplicada ali, poderia ser lamentar. Porque fala de uma reação de Deus diante de algo que aconteceu. Não que ele arrependeu porque sabia que aconteceria. Aqui fala de um caráter de Deus. E no caráter de Deus, Deus ele é imutável. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, nesse contexto, a palavra arrepender entra muito mais próximo do que nós entendemos aqui em português, como arrepender. Jesus e o Deus que se arrepende. Em Cristo nós vemos que Deus sofre conosco, mas nunca erra ou muda na sua essência. Não é isso? Ele responde ao arrependimento do homem, mas jamais quebra a sua palavra ou sua justiça. Ou seja, quando eu olho para Jesus, eu entendo muito isso. Que Jesus, ele sofre conosco, mas ele nunca muda no seu caráter conosco. Ele nunca é falso conosco. Por isso eu confio em Deus, eu confio em Jesus. Tá? Ele responde ao arrependimento humano, mas jamais quebra a sua palavra. Ou seja, a minha atitude, às vezes, faz Deus mudar de atitude. Mas aqui não é porque ele mudou de opinião. É porque a minha atitude requer que um Deus justo tome uma nova ação sobre aquele meu problema. É isso que acontece lá em Jonas. Tá? E o que nós podemos aplicar para hoje? Bom, Deus ele é o nosso Deus imutável no caráter e sensível com relação ao sofrimento humano. Ele não muda como o homem muda, mas ele age dentro da história com compaixão. E para a gente fechar, Deus não se arrepende como nós, mas ele sente e ele age. Então a linguagem bíblica que ela é pedagógica. Tá? Quando diz que Deus se arrepende, está nos mostrando que ele não é indiferente ao mal. Ele sente, ele age, ele intervém, mas ele nunca erra, tá? Ele sempre ele faz o que ele faz por amor e por justiça, tá certo? Espero que tenha sido bem explicado, você tenha entendido. Se você ficou com dúvida, volte de novo.
ouça novamente, eu tenho certeza que você vai conseguir compreender. Tá certo? Não esqueça do nosso curso básico em teologia, o link vai estar sempre aqui, ó, na descrição. Deus te abençoe, fique com Deus até o nosso próximo encontro.